Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV, hoje com a temática Ambientes de Convivência. Quando o espírito se propõe a uma nova jornada na matéria, a uma nova reencarnação, ele não busca dissociar-se de outras pessoas. Necessariamente buscará a convivência com amigos ou adversários do passado, com pessoas que possam lhe auxiliar na senda evolutiva, tanto quanto com aqueles que ele mesmo possa contribuir, auxiliando-lhes com o que sabe. A convivência é uma regra que se impõe à nossa existência em todas as suas dimensões. A convivência se manifesta em diversos ambientes, a começar do próprio lar, onde encontramos muitas possibilidades de conviver, nem sempre fáceis, nem sempre tranquilas, nem sempre da forma como esperávamos. Mas o lar é, sobretudo, um ambiente de convivência. Os indivíduos trazidos a uma instância de convivência dentro do lar são aqueles que necessitam daquele processo de interação para o restabelecimento diante da própria consciência de equívocos do passado, ou então de construção de novos laços com aqueles que compartilham do ambiente doméstico. Nenhum lar se forma na Terra de maneira fortuita. Todos que estamos dentro de uma determinada aglomeração consanguínea, trazemos aí algo a realizar em relação àqueles que compartilham conosco da convivência. Mas às vezes essa convivência ela é desafiadora. E é nesse momento em que encontramos a doutrina espírita nos esclarecendo e nos trazendo aqueles elementos que podem nos auxiliar para uma convivência adequada. Para que nós possamos converter o lar, se não naquele campo de alegrias, de convívio e de fraternidade que gostaríamos, pelo menos naquele campo de convivência, de crescimento, onde imperem o respeito, onde imperem a preocupação, não somente com os próprios interesses, mas com aquele grupo mais próximo de cada um de nós. Cada indivíduo que vem ao lar traz a sua história, traz os seus anseios, traz as suas perspectivas. O grande desafio da convivência é conseguir conviver com a diferença, conviver com o outro, conviver com alguém cujos elementos caracterizadores da personalidade não se coadunam com aqueles que trazemos e que definem a nossa própria personalidade. Às vezes uma pessoa é mais extrovertida, enquanto o outro mais introvertida. O lar se converte naquele elemento de convivência nem sempre fácil, porque ele nos impõe o desafio de conviver com o outro, nos impõe o desafio de conviver com a diferença, com as pessoas que não pensam como nós, que não compartilham das mesmas ideias, que não têm as mesmas perspectivas que caracterizam a nossa personalidade. É nesse momento em que temos que aprender o valor do que significa conviver com a diferença do outro. Aprendemos no ambiente doméstico que todos nós temos uma história, temos aquilo que nos trouxe até o ponto em que nos encontramos, tanto quanto temos os anseios e desejos que nos levarão até onde desejamos. No campo da convivência doméstica, é importante reconhecer que essas individualidades se encontram ali para um propósito. Um propósito que deve ser buscado dentro da consciência e dentro do coração. Quando encontramos esse propósito, podemos agir de maneira mais natural diante dos desafios que às vezes a convivência nos coloca. O desafio da compreensão, da tolerância, do entendimento, representa no ambiente doméstico uma proposta para que nós fortaleçamos no íntimo esses valores. Mas não é somente no lar que nós temos esse ambiente de convivência. Nós temos também no trabalho, onde temos não somente a fonte para buscar o nosso alimento, as fontes de subsistência, a remuneração de que necessitamos para viver com dignidade, mas também ali uma possibilidade de interação com indivíduos que não fazem parte daquele círculo mais estreito da nossa família. O trabalho nos coloca em contato com pessoas diferentes, que estão envolvidas com atividades distintas e que compartilham conosco, às vezes de um propósito dentro de uma
empresa ou dentro de uma determinada jornada específica para atingir determinados objetivos. O trabalho é esse círculo mais amplo que nos convida a ter, assim como no lar, aqueles mesmos mecanismos de tolerância, de entendimento e de compreensão, a fim de que a convivência se faça de uma maneira harmoniosa e fraterna. A partir do lar, do trabalho, avançamos para o ambiente de convivência social mais amplo, hoje caracterizados por inúmeras possibilidades, porque não estamos somente circunscritos àquelas pessoas que compartilham conosco da presença física. Nós temos hoje a possibilidade de convivência com pessoas que estão do outro lado do planeta, através das tecnologias de comunicação. Esse conjunto mais amplo também se constitui em espaço para o exercício dos mesmos valores que são necessários no círculo doméstico, no círculo de trabalho, e que aqui encontram uma feição ampliada. Esses campos de convivência são desafios para que nós reconhecemos a nossa condição de espíritos imortais temporariamente mergulhados numa escola evolutiva. Porque o lar, um dia, deixará de ter aquela configuração quando abandonarmos o corpo físico. O nosso trabalho, ele não terá o mesmo sentido quando partirmos para a pátria espiritual. E as relações sociais que construímos durante a vida também apresentarão uma feição distinta quando não estivermos mais revestidos do corpo de carne. Por essa razão, há que se reconhecer que nós, enquanto espíritos imortais, nesses diversos ambientes de convivência, devemos privilegiar aqueles elementos que caracterizam as propostas imortais trazidas pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus, quais sejam o amor, a fraternidade, a compreensão, a tolerância. Porque na medida em que agirmos dessa maneira, seremos capazes de construir ambientes de convivência mais saudáveis para nós e para aqueles que ali estão. Converteremos o lar não em um campo de suplícios e de confrontos, mas numa escola de colaboração e de compreensão. O trabalho, não somente num campo onde extraímos dali os elementos para satisfazer as nossas necessidades físicas. Nós também teremos uma possibilidade de entendimento e de contato mais amplo com pessoas distintas. E nas nossas relações sociais mais amplas, a possibilidade de conquista de valores eternos, de amizade, de fraternidade, de construção coletiva. Todos nós que estamos aqui buscando compreender o que significa estarmos encarnados, temos nos campos de convivência, nos espaços de interação, o maior elemento para o benefício de nós e do nosso próximo. Trabalhemos, portanto, convertendo cada um desses elementos em algo que possa ser proveitoso para nós e para aqueles que dele compartilham. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV.